Obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui. Vamos fazer um bate-papo bacana. Eu acho que a gente tem aqui startups de tecnologia que estão começando, startups que já começaram há alguns anos e estão numa fase já de buscar a sua segunda rodada de investimentos. E nós temos uma galera que veio da Paraíba, para que vocês não sabem. O Sebrae Paraíba está mandando aqui uma caravana formada por 40 estudantes, ok? E é muito bom ver essa galera jovem, estudante, sendo já subsidiada, investida pelo Sebrae da Paraíba, para que já comece a ouvir falar de empreendedorismo na fonte. Isso para mim aí foi uma surpresa, uma alegria bastante grande, ok? O papo é bastante informal aqui, mas a gente tem um prazo curto, então vamos ter que ser o mais objetivo possível para poder atender aí a nossa demanda, ok? Eu queria começar apresentando vocês aí para as pessoas que estão aqui, para quem não conhece. Camila, você vai ter uma palestra daqui a pouco, vai poder falar um pouco mais da tua carreira, das suas empresas, das iniciativas. Então eu queria que você explorasse aqui principalmente o que é a MIA, o que é a Mulheres Investidoras Anjo, que você representa no Rio de Janeiro, né? E óbvio, fica à vontade para falar das outras iniciativas também, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou investidora anjo. Vou falar um pouquinho do MIA, porque depois eu vou contar aqui a minha história toda, vocês vão ficar cansados de mim se eu começar a falar desde já. O MIA, na verdade, foi uma iniciativa liderada pela Maria Rita, que é a diretora executiva da Anjo do Brasil. A gente sentia uma necessidade muito grande de ter o público feminino engajado, empoderado, principalmente no ecossistema empreendedor, né? A gente sabe que hoje existem uma média de 6 mil a 8 mil investidores anjos. Eu não sei se vocês já ouviram falar um pouco de investimento anjo. Investimento anjo é aquele investimento que é feito por executivos ou ex-executivos, empresários ou pessoas que já trilharam uma certa carreira de sucesso, que dispõem de um percentual entre 5% a 10% do seu patrimônio para poder investir em empresas nascentes. E hoje no Brasil essa modalidade ele aporta tanto seu capital financeiro, ele aporta seu capital intelectual e aporta sua rede de relacionamento. Esse é o principal papel do investimento anjo. É muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Europa, está chegando aqui no Brasil, na verdade já chegou, e está chegando aí com toda a força. A gente ainda está, esse movimento está em curva de introdução. Eu sou investidora anjo há aproximadamente uns 2 anos, e a gente sentiu uma necessidade muito grande de ver mulheres atuando nesse mercado. E aí, em conversa, a Maria Rita, junto com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, hoje é a maior rede feminina aí de empreendedorismo do Brasil, juntas a gente decidiu fundar o MIA. O MIA, na verdade, é o primeiro grupo de mulheres empreendedoras, de mulheres investidoras anjos do Brasil. A gente espera com isso inspirar novas mulheres, a gente espera empoderar essas mulheres, a gente espera engajar, mas principalmente a gente espera que essas mulheres elas tenham uma voz em que elas consigam ter mais sensibilidade ou mais senso crítico para poder analisar os projetos. Não que os homens não tenham, viu, homens? Me perdoem, não é isso. Mas é porque muitas vezes vem mulheres na área de cosmético, na área de produtos especificamente ou serviços femininos, e a gente sabe que a mulher, muitas vezes, ela consegue ter um olhar um pouquinho mais sensível para isso. Então, a função do MIA, o MIA, na verdade, é muito mais do que um movimento, é um sonho, a gente sempre diz isso, justamente para poder trazer essas mulheres, para poder engajar essas empreendedoras, trazer mais investidoras, movimentar a economia do Brasil, movimentar o mercado de trabalho, e assim a gente conseguir fazer história. Essa é a história do MIA. Bacana, muito obrigado. Marcos Barcelo, investidor anjo de São Paulo, fala um pouquinho para a gente aí sobre a tua atuação no mercado de investimento anjo e outras atividades que você tem ligado à Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, agradecer, Geraldo, pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas com tanta experiência, né? Eu sou um investidor anjo startup. Eu estou há 1 ano fazendo um trabalho, na verdade, de mudança, de transição de carreira, né? Eu saí do mundo corporativo em maio do ano passado, uma proposta, de fato, de buscar entender e me aprofundar e conhecer e apoiar esse ambiente, esse ecossistema, como a gente chama, né? E a partir desse processo, que é praticamente 1 ano, completa agora, eu procurei 3 caminhos, né? Eu acho que é a tríplice hélice, né? Você falar do público, privado e acadêmico. Eu fiz um mestrado e escrevi minha dissertação sobre o assunto. A gente tinha uma polêmica aqui na mesa ontem sobre estudo, né? Se você busca
compreender o que o mercado demanda e trabalha uma pesquisa fundamentada para responder alguns anseios, né? Eu acho que funciona muito bem. Então, essa transição aconteceu basicamente nesse tripé. E aí eu fiz uma abordagem acadêmica na dissertação, fiz uma abordagem acadêmica prática no caminhar em ser um investidor anjo. Então, eu comecei no Anjos do Brasil em maio, logo assim que eu deixei a vida corporativa, e praticando, de fato, o entendimento como acontece a originação do deal, né? Como é que você busca uma startup, quais são os processos, as necessidades do outro lado, né? Para complementar a sua necessidade de geração de valor. E com esse processo também, eu digo acadêmico porque o início é um início muito difícil, né? É um processo que hoje, a quantidade de investidores anjos que existem nessa rede, muito por conta da necessidade de engajamento de gente ainda nesse processo, né? E aí, com esse processo, aconteceu em maio. Em junho, eu participei da Demo, acho que vale a pena falar da Demo Brasil. E lá eu comecei a namorar com a primeira startup e aconteceu que em outubro a gente se casou, né? Acho que esse palco aqui é um palco real, acontecem, de fato, casamentos, né? E casamentos, ao meu ver, o futuro vai contar essa história, mas o futuro é muito próspero. Então, a primeira investida aconteceu no palco da Demo. A gente trabalhou e estamos trabalhando juntos. Inclusive, um dos motivos do atraso hoje de manhã aqui foi porque a gente está prospectando o cliente, precisava fazer um call. E o investidor anjo é isso, né? Então, eu estou praticando esse trabalho. É a primeira empresa, estou com outros 2 processos em andamento, podem acontecer a qualquer momento, né? Mas o trabalho é exatamente esse, é um trabalho que você coloca um investimento em capital e o capital intelectual e o braço, né? Eu acho que vale apontar que, como o processo de investimento anjo no Brasil é muito recente, a gente também está aprendendo, né? E precisamos sugar ou absorver conjuntamente esse fato, né? De que a gente está aprendendo, a startup... O investidor não sabe tudo, a startup não sabe muita coisa também. Então, é a conciliação desses dois, com a intenção de fazer uma geração de valor em favor da empresa, que dá, ao meu ver, que dá um casamento perfeito. Bacana, bacana. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco também, mas é fato, você é um case real, né, que começou a namorar a startup no palco da Demo. Depois de 3 meses da Demo, que foi em junho do ano passado em São Paulo, o Marcos me mandou uma foto dele com a startup que foi tirada no palco da Demo. Isso para provar que o namoro efetivamente começou ali. Então, essa realmente é a proposta da Demo, essa que é a referência da Demo americana nos últimos 20 anos, né, que é o que acontece depois do evento, né? Por isso que a gente trabalha tanto para que a startup esteja o mais preparada possível para apresentar. Geraldo, você me permite só um minutinho mesmo, que você perguntou sobre a GV. Então, na Fundação Getúlio Vargas, a gente faz também um trabalho que é a ponta acadêmica que eu gosto muito de fazer, e é uma doação. Aprendo e apoio empreendedores. Dentro do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da GV, a gente faz alguns trabalhos como a Semana Global, trabalhos de jornadas, Semana de Empreendedorismo, e também apoio a alunos e não alunos no processo de empreender. Então, a gente faz muita conexão, amarra pontas, né? E é um processo interessante, importante e, por que não dizer, gratuito, né? Os professores estão disponíveis para discutir, os alunos, ex-alunos e empreendedores. Então, bacana, é um trabalho bem legal. Excelente. Maria Rita, Anjos do Brasil, fala um pouco do que é Anjos do Brasil e depois a gente parte para os detalhes na próxima rodada, ok? Maravilha, obrigada por estar aqui. 2º ano em seguida, né? O ano passado esse evento começou com a Demo, com o Demo Day, organizado aqui pelo Kepler. Então é muito bom estar aqui. Anjos do Brasil, quem conhece Anjos do Brasil? Deixa eu saber antes, para eu não contar as coisas. O pessoal mais da frente conhece, do fundo, então vale contar. Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação. Ela começou há um pouco menos de 3 anos atrás, com o trabalho do Cássio Espina. O Cássio é meu irmão, e ele foi empreendedor durante a vida inteira dele, passou por vários processos dentro da empresa, começou como uma startup, como um projeto que vocês podem começar, a empresa cresceu, ele comprou outras empresas, internacionalizou, e numa determinada fase ele recebeu investimento
de capital de risco, de fundo de investimento, e foi aí que ele começou a entender esse mundo que ele não conhecia antes disso. Depois de um tempo, com o investimento, ele vendeu a empresa, que é o que sempre se espera, né? Um casamento com um divórcio marcado. Ele vendeu a empresa e queria continuar ligado a esse mundo do empreendedorismo, mas não diretamente empreendendo. E aí ele falou, claro, vou ser investidor anjo, vou estar perto de empreendedores, vou poder ajudar com o capital que agora eu tenho, que veio de todo esse trabalho que eu fiz, e vou poder também ajudar com tudo que eu aprendi nesses anos todos empreendendo. E ele fundou, começou a se envolver com isso, criou um blog, e depois isso tudo acabou surgindo a Anjos do Brasil. O que a gente faz hoje? A gente atua em 3 pilares diferentes. O primeiro pilar é rede de investidores. Hoje nós somos uma rede de investidores anjos no Brasil inteiro. Aqui a gente tem um núcleo liderado pelo João Kepler. A gente tem a alegria de ter aqui investidores da rede aqui e também sentados aí. E a gente faz justamente essa conexão entre projetos de startups que querem buscar investidores. O segundo pilar que a gente atua é difusão de conhecimento, criação de cultura. A gente ainda não tem no Brasil, do nosso ponto de vista, uma cultura de investimento em capital de risco, uma cultura de empreendedorismo de alto impacto, de alto crescimento. Como que a gente faz isso? Participando de eventos como esse, falando o que é investimento anjo, compartilhando o que são boas práticas, trazendo workshops sobre investimento. O terceiro pilar que a gente atua é com políticas públicas. A experiência do mundo inteiro, e a gente vê aqui, eu acho que é um caso muito legal, do apoio, quando o governo reconhece essa importância, porque o investimento anjo, para nós, ele é uma causa. Mais do que só uma atividade, ele representa desenvolvimento para o Brasil. E quando a gente vê que o governo reconhece essa figura do investidor anjo, da importância da startup, isso cresce muito. Essa é a experiência que vem dos Estados Unidos, é a experiência que vem da Europa, e está sendo incrível para a gente ver o quanto existe uma abertura por parte do governo brasileiro para ouvir, entender e conhecer esses novos caminhos e criar mecanismos que facilitem. Tem muitas dificuldades, sem dúvida, mas tem muita coisa boa acontecendo. Muito bom, muito bom. James, e o KTI, que é um braço de investimentos, eu queria que você explicasse um pouco o que é o KTI, qual é o papel de vocês no mercado brasileiro principalmente, né? E depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes aí sobre isso. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Eu gostaria de agradecer Demo Brasil por convidar a gente para estar aqui e dar uma palestra sobre nossos serviços. Meu nome é James e eu trato com investimentos no UKTI. O UKTI é um departamento do governo britânico que trata com comércio e investimentos. E meu papel é para ajudar empresas brasileiras no processo de internacionalização. Eles daqui para lá, não para lá, eles podem ficar aqui também, mas abrir um escritório lá, fazer pesquisa de desenvolvimento, explorar novos mercados para se aumentar e crescer. E a gente trabalha assim, primeiramente a gente agenda uma ligação, uma reunião para vocês conhecerem nosso serviço um pouquinho melhor, a gente conhecer o negócio, a empresa, e daí manda umas informações sobre visto, sobre mão de obra, como você contrata mão de obra e impostos e tal. E daí a gente pode fazer uma pesquisa, um estudo de mercado, no seu área. E, por exemplo, em algumas regiões, pode ser em Londres, pode ser em Manchester, pode ser em Liverpool. Na verdade, pouca gente conhece como as coisas são lá. Então, por exemplo, tem muitas coisas fora de Londres. Em Londres, sim, tem Tech City, que a gente chama do Silicon Valley da Europa. Eu não sei se os outros europeus concordam com isso, mas para a gente é isso. Lá você encontra mais que quase 1.500 empresas. As empresas menores até as empresas maiores. Então você encontra Google, você encontra Microsoft. E lá, Tech City começou com alguns startups aí. E eles não tinham nada, eles começaram e atraíram muita atenção. E depois virou uma coisa maravilhosa. E no momento você encontra uma organização que trata com todas as empresas lá para dar algumas ajudas, um apoio para todas as empresas, para divulgar
coaching de especialista, de mudar a sua ideia, transformar a sua ideia de negócio. Mas também em Manchester você pode encontrar um grande polo de TI, onde você tem mais de 100 mil pessoas empregados aí, bem qualificados, e também Birmingham, onde você encontra um grande polo de videogame, de coisas relacionadas a isso, filme, desenho e tal, e você vai para o norte da Irlanda e você encontra coisas relacionadas ao lado financeiro. Mas daí, a gente faz esse estudo de mercado, a gente te bota em contato com um gerente nosso que fica lá para te orientar diretamente, e se vocês quiserem, vocês podem fazer uma viagem para o Reino Unido para conhecer essas regiões particulares. E daí é só cadastrar e registrar a sua empresa. Mas o que é importante para saber é que tem vários programas e vários incentivos para ajudar empresas pequenas e startups. Tem programas Sirius, tem Global Entrepreneurs Program, e tudo isso é lá para dar um foco específico para as pessoas começando a abrir uma empresa. Você pode pegar coaching de especialista também, e mais algumas coisas da comunidade empreendedora. Tudo gratuito também. E é sempre lá para te dar um apoio. Ok. Daqui a pouco a gente se aprofunda mais aí sobre o processo, ok? Tudo bem. Obrigado. Tá. Gustavo Goldenberg, fala um pouquinho para a gente o que é a SP Ventures, qual é o papel de vocês no mercado? Bom, a SP Ventures é um fundo de venture capital tradicional. Talvez um dos primeiros desse novo ciclo que tem acontecido depois do inverno nuclear, pós-bolha da internet. A gente surgiu fazendo investimentos regionais em São Paulo, junto com o fundo Criatec, que foi uma iniciativa pioneira do BNDES. A gente teve várias regionais investindo pelo país inteiro, e a gente tocou todos esses investimentos no estado de São Paulo. E diferente até da maior parte dos VCs que estão atuando no Brasil, a gente olha muito além da tecnologia da informação. A gente gosta muito e vê muitas oportunidades, mas a gente está olhando também para a inovação científica. Então, nanotecnologia, tecnologias médicas, tecnologias para agropecuária. Hoje a gente está rodando um segundo fundo, que tem como cotistas o pessoal do Sebrae São Paulo, o pessoal da FINEP, da FAPESP, dos Desenvolve São Paulo, e a gente chamou um investidor internacional, que é a CAF, que é a Corporação Andina de Fomento. É um BNDES latino-americano, além de alguns investidores privados. Então, a gente tem um foco regional, mas isso porque, apesar de acreditar no potencial global e internacional de todos os negócios que a gente investe, e que a gente procura isso e quer que todos os empreendedores vejam isso também, o dia a dia, o business, ele é extremamente local. Você lidar com as redes de empreendedores, conhecer os caras, fazer o cross-checking de referência, alavancar o potencial, tem que ser uma coisa próxima. Então, a gente não se limita ao estado de São Paulo, porque hoje talvez seja uma boa oportunidade, mas porque esse negócio não é escalável. E seria injusto com empreendedores de outras regiões a gente ficar querendo alcançar outros locais do Brasil. Você tem fundos que têm atuação nacional, mas que têm equipes regionalizadas, e esses caras conseguem fazer essa alavancagem, né, desses empreendedores. Hoje a gente está começando a tocar esse segundo fundo, inclusive a gente, de uma maneira ou de outra, acho que já se envolveu com todo mundo aqui no palco, né? Então, o pessoal do UKTI, a gente está muito próximo, inclusive o Francisco Jardim, que é um dos nossos sócios fundadores, foi para Londres agora com uma delegação, numa iniciativa de tentar construir um fundo bilateral, trazendo empresas do Reino Unido para cá e vice-versa. Antes do Brasil, o Cássio está direto apresentando o negócio lá para a gente, inclusive tem muita coisa boa que o pessoal está fazendo. O professor Cláudio Furtado, da GV, que é um dos expoentes aí na academia, na área de Venture Capital e Private Equity, ele é um amigo e conselheiro do nosso fundo, né? E agora só falta a gente fazer um negócio com a rede de mulheres empreendedoras também. Mas vocês podem ver que o fundo, como qualquer outro player aqui, ele é só um pedaço tão importante quanto qualquer outro do ecossistema empreendedor.
obviamente, o mais importante são os empreendedores, né? Sem gente criando e questionando o status quo e fazendo alguma coisa diferente, querendo impactar o mundo de maneira positiva, não teria por que a gente estar aqui. Legal, obrigado. Vocês percebem a importância de a gente ter um evento desse tipo, assim como tem outros tantos no mercado com a mesma proposta, a mesma característica, né? Recentemente aqui a virada empreendedora no final de semana. Enfim, o relacionamento entre as pessoas que estão presentes nesse evento, quer seja do lado de investidores, com as startups que estão expondo ali na frente, daqui é muito fácil sair negócio. Quando a gente fala nas nossas palestras que não falta dinheiro no mercado, existe muito dinheiro para ser investido no mercado, isso é real, é fato, o dinheiro está aí. Cabe à startup, cabe ao empreendedor ter o talento, a capacidade de ir buscar isso e de se relacionar com essas pessoas que estão aqui, né? Alguns fazem melhor que outros, por isso que eles saem na frente, por isso que rapidamente eles ganham mercado, ganham visibilidade, e é isso que faz a diferença. Então, mais do que simplesmente ficar num laboratório técnico, construindo produto, numa sala fechada, é importante você ir para o mercado, você se expor para o mercado, você se relacionar com essas pessoas. Aqui ninguém morde, né? Então, é extremamente importante, muito mais importante às vezes, a tua capacidade de explorar isso, de executar isso, de mostrar para o investidor que você está afim e buscar isso. Isso é muito mais reconhecido, às vezes, do que a própria inovação daquele produto determinado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Camila e Marcos, ontem o Eric fez uma palestra aqui no final do dia, espetacular, né, descontraída, né, e ele é um cara muito prático, muito objetivo e fala exatamente o que ele pensa, né? Então, ele mostrou um cenário de mercado de investidores, no Recife, principalmente, de onde ele vem, que o cara prefere investir no mercado imobiliário, porque ele vai ter um ganho 5, 6, até 10 vezes maior num curto espaço de tempo, com muito menos risco, em relação a investir numa startup de tecnologia. Então, queria entender de vocês, que são investidores, anjo, o que os leva a investir numa startup? Por que vocês preferem apostar numa startup de tecnologia do que apostar no mercado imobiliário? Qual é a diferença? Eu acho que é importante a gente falar que investimento anjo é um investimento de alto risco, né? Mas ele é uma das modalidades de investimento. Então, qualquer pessoa que queira investir, ela tem que entender que o investimento anjo, ele é você pode investir na bolsa, você pode investir em fundos de renda fixa, você pode investir no mercado imobiliário, isso muito vai do perfil. Obviamente, a gente vê muitos investidores que têm perfis mais arrojados, outros investidores que têm perfis menos arrojados. E aí a gente faz a separação do investidor ativo e do investidor passivo. Mas eu sempre acredito, e gosto muito de falar, que todo investidor anjo é um empreendedor anjo. Porque, na verdade, quando você investe no mercado imobiliário, você está investindo, mas você é passivo, né? Você não participa do processo de construção, certamente você dá pouco conselho, você deixa seu dinheiro, você tem a garantia do seu retorno. Mas, em contrapartida, o investidor anjo, ele participa do processo de criação, ele dá mentoria, ele bota a sua rede de relacionamentos toda à disposição. E quando aquele negócio começa a florescer e ele começa a ver o resultado da própria ajuda dele, isso não tem preço. Mas isso vai muito do perfil de quem está por trás. Então, obviamente, qualquer pessoa que queira investir tem que entender o momento de vida, tem que entender onde é que ele está, qual o estágio, para poder saber qual o tipo de investimento que ele quer fazer. Ok. E você, Marcos? Eu concordo 100% com a Camila. Eu acho que ser investidor anjo não é para todo mundo, né? Assim como também não é para todo mundo empreender. Existe uma coisa que é o critério do perfil e você se encaixar ou não com esse perfil, né? E assim, não tem demérito nenhum se você não é um investidor anjo, ou não é uma startup, ou é um empreendedor tradicional, ou investidor tradicional. Isso tem a ver com perfil. O que falta no Brasil é a questão do engajamento, é a questão de mostrar que existe essa modalidade de investimento e as pessoas olharem, poxa, eu me encaixo nessa modalidade também. E por que não diversificar a carteira e trabalhar com outros investimentos também, renda fixa? Isso é super importante para quem investe, né? Você tem uma diversificação de carteira, a gente falou aqui de 5 a 10, talvez 20%, que você vai apostar e vai acreditar que do seu trabalho e o trabalho de uma empresa com alto risco, que está nascente, vai gerar um valor maior na frente, né? E uma coisa que no Brasil a gente tem pouco ainda,
são os casos de sucesso, porque está tudo muito novo, né? Anjos do Brasil, a gente estava falando, parece que são anos, né? São só quase 3, né? Não tem nem 3 anos. Quer dizer, são investidores de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos para cá. Os fundos de Venture Capital chegaram no Inovar em 2001, né? Que o governo colocou capital para rentabilizar ou colocar as primeiras sementes nesse mercado no Brasil. Ou seja, nós temos um ciclo iniciante nesse processo. Então, perfil, a gente tem que ter uma questão, acrescentar que tem que ter paciência e tem que colocar a mão na massa. Concordo com a Camila, é investidor e empreendedor. Bacana. Então, aproveitando que você está falando sobre isso, Maria Rita, fala um pouquinho desse perfil do investidor anjo no Brasil, que é um estudo aí da Anjos, né, nesses últimos 2, 3 anos. Conta um pouquinho para a gente aí sobre essa característica. Bom, investidor anjo é homem no Brasil, né? Por isso que a gente criou o MIA, para que a gente tenha mais mulheres. No estudo que a gente fez, a gente viu que 98% dos investidores brasileiros, a gente tem um número estimado em torno de 6.450 investidores anjo no Brasil. Vários deles fazem a atividade de investimento anjo, mas ela é, em geral, feita de uma maneira pontual, ela não é feita de maneira recorrente. O que eu quero dizer com isso? Eles investem em uma startup que foi apresentada por um amigo, né? De repente, vocês conhecem o tio de alguém que está mais ou menos naquele mercado que vocês querem, vão lá, pedem investimento e acontece. O cara põe um capital e ainda te ajuda a fazer acontecer. Então, a grande maioria são desse tipo de investimento, isso está lentamente mudando no Brasil e a gente começa a ter investidores que são mais ativos, que montam uma carteira. Em termos de perfil de carreira, uma boa parte disso, em torno de 50%, são empresários ou empreendedores, que já venderam as suas empresas ou que continuam vendendo. Depois disso, a gente tem algumas pessoas que são executivos de grandes empresas. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante no Brasil, executivos recebem bônus e aí conseguem ter esse capital para investir como anjo, e além disso ele tem todo esse conhecimento e relacionamento acumulado. E uma outra categoria que ainda tem uma participação bastante minoritária, mas que é interessante também, é a de profissionais liberais. São médicos, advogados, que também são empreendedores, né? Montar um consultório médico, de dentista, um escritório de advocacia também é, de alguma maneira, empreender, e eles querem entrar nesse mercado, aportando a expertise deles, e isso é muito interessante, porque eles conhecem problemas específicos desse setor e acabam ajudando a investir. Ok, muito bom. James, você falou então que para eu fazer parte do programa da UKTI não preciso morar em Londres, eu posso morar no Brasil, certo? Me confirma isso. Além disso, a UKTI é uma aceleradora? Qual é a diferença do programa da UKTI para os programas de aceleração que existem no Brasil hoje? Bom, a UKTI não precisa que você... o Reino Unido não precisa que você mora lá. Talvez seja mais fácil para você morar lá e conduzir os seus negócios assim. Mas a gente ajuda vocês a contratar alguém para fazer os seus trabalhos. Pode ser um britânico, pode ser um europeu, pode ser qualquer pessoa, na verdade. Para um brasileiro obter um visto para trabalhar no Reino Unido, um brasileiro bem qualificado, nem bem qualificado, mas qualificado. 7, 8 dias, muito rápido. Acelerador, não, a gente não é isso, não. Mas a gente tem vários parceiros e a gente pode apresentar as empresas, quem trabalha com a gente, nossos clientes, para esses parceiros, e eles podem apresentar para uns outros aceleradores, ou eles podem ser mesmo um acelerador. Ou seja, vocês são um canal vinculado ao governo britânico, ok? Que fomenta o desenvolvimento do empreendedorismo e utilizando tudo que existe de melhor em termos de inovação, de conhecimento, de know-how dentro do governo britânico, oferecido para o mercado brasileiro. É isso? É para todo mundo, mas o meu foco aqui no nosso caso, para o mercado brasileiro. Exatamente. Ok. E se alguém aqui tiver interessado, uma startup de tecnologia que tiver interessado em fazer parte desse programa, como é que é o processo? O que ele tem que fazer? Fala com você? Existe um cadastro? Só fala comigo, depois eu te mando algumas informações, um plano de negócios, você preenche esse plano de negócios
e a gente vai de lá. A gente vai fazer um estudo de mercado para vocês, e é só isso. A gente não tem uma coisa que a gente está procurando. Não precisa ser uma empresa grande, não precisa, pode ser qualquer empresa. Vocês não precisam investir 1 milhão de libras lá, pode ser qualquer coisa. 5 mil, 10 mil libras, tudo bem. E a gente vai fazer esse serviço gratuito e confidencial. E fazer tudo para vocês, para aproveitar das coisas que tem lá. Por exemplo, a taxa cooperativa, que é 20%. Se você faz pesquisa em desenvolvimento, vira 10%. E tem outros incentivos para as empresas pequenas, outros tipo reduções de impostos e tal. E fala com a gente e a gente pode divulgar tudo para vocês. Esse programa é o Sinos, voltado para startups? Isso, mas isso é para mais para os recém-formados. O Global Entrepreneurs Program é para todo mundo, que não são recém-formados. E assim, a gente vai dar um apoio, a gente vai dar um bolso e ajudar vocês a andar para frente. Ok, maravilha. Gustavo, diferente um pouco dos investidores anjos, qual é o papel de um fundo de investimento, para a gente ter clareza em relação a esses pontos? E o que o fundo busca na hora que ele vai investir no empreendedorismo, no empreendedor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que não tem resposta certa sobre a segunda parte da pergunta, pelo menos. Os investidores anjo e os fundos, eles fazem parte de um ecossistema de financiamento. Então, uma startup pode receber direto um aporte de um investidor institucional como um fundo, ou não precisa necessariamente ter tido investidor anjo, não tem uma ordem certa. Às vezes, o nosso fundo, por exemplo, é um fundo focado em early stage, em empresas bem em estágio inicial, até com faturamento zero. Então, a gente olha até investimentos, o fundo entrando junto com o investidor anjo, por exemplo, porque ele é um cara que traz uma rede, um conhecimento, é o que a gente chama de smart money. Ele, assim como o fundo, ele está aportando lá toda a experiência dele, tudo aquilo que ele consegue agregar no negócio. E, igual o Marcos falou, é casamento, né? A alegria na tristeza, e você vai fazer de tudo para aquele negócio dar certo. Então, a gente quer sempre trazer pessoas muito boas. Talvez uma das grandes diferenças de um fundo para um investidor anjo é que o fundo começa a formalizar um pouco mais o negócio. Ele entra num momento para já dar uma potencializada maior no crescimento da empresa. Então, o investidor anjo, talvez ele institua uma reunião de conselho, uma coisa mais informal, alguns relatórios, aí vai depender de quanto ele quer se envolver ou não no negócio. Mas o fundo ele precisa ter controle, ele precisa ter ingerência, não controle no sentido de direcionar para onde vai o negócio, mas eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu não estou lá no dia a dia, para conseguir sentar na reunião de conselho, sentar numa reunião semanal e poder falar, puxa, vamos por aqui, vamos por ali, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Então, a instituição desses processos, né, uma tomada de decisão formal, a estruturação de um conselho, com um conselheiro independente, com alçadas de decisão, principalmente em alguns segmentos financeiros, a definição de processos, a ajuda na contratação de posições-chave, desde a diretoria até a alta gerência. O fundo começa a ir um pouco além nesse momento. E um passo que, óbvio, o investidor anjo também faz, porque, que nem foi colocado, é um casamento com divórcio marcado, mas é uma coisa que é extremamente importante para o fundo, a partir de certo momento, começar a pensar em gerar liquidez para aquele ativo, né? Então, o fundo de investimento, ele só tem retorno mesmo a partir do momento que você cria uma grande empresa, mas no momento que você consegue vender a participação, seja a empresa inteira ou pelo menos a fatia que o fundo investiu. Então, é uma parte importante para o fundo investir no ativo, valorizar o ativo, mas também ter a oportunidade de saída. Bacana. O mercado hoje brasileiro é bem diferente de 10 anos atrás em termos de investimentos em startups principalmente, né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu tive a minha primeira startup de tecnologia há 11 anos atrás, quando não tinha nem investidores anjos, nem fundos, nem mentores, era só os grandes investidores que não olhavam para a gente que era pequenininho. Então, eu costumo dizer, e escrevi hoje, inclusive nesse guia que vocês têm aí, nessa brochura do evento, que hoje só não tem sucesso quem não quer. Por quê? Porque o mercado está aí, todo mundo apoiando, desde o investidor anjo que está
se organizando aqui com o apoio da Anjos do Brasil cada vez mais, não só no sentido de entender o que é o investimento, o anjo, mas no sentido de juntar forças e juntar dinheiro, né? Porque se o investidor anjo tem 50 mil reais, a hora que ele se junta com 6, vira 300. A capacidade de investimento começa a ser muito maior, e esse é um dos papéis fundamentais da Anjos do Brasil, que é não só fazer com que nasçam investidores anjos, mas que eles se organizem e invistam juntos para aumentar essa capacidade de investimento. Fundos de investimentos, venture capitals, órgãos de governos, programas de governo, a gente vai falar mais tarde especificamente sobre isso, em vários estados do Brasil, além do governo federal. BNDES, criando investimentos diretos para startups acima de 400, 500 milhões de dólares. Então, a gente vê investimento e organizações e pessoas trabalhando em todos os níveis, independente se é 20 mil reais ou se é 20 milhões de reais. Agora, o empreendedor tem que fazer a parte dele. O empreendedor tem que estar sentado nessa cadeira, ouvindo o que essas pessoas estão dizendo, se mexendo e, mais do que isso, criando as suas inovações, criando o seu time, fazendo uma diferença que o Brasil precisa ter para competir internacionalmente, ou mesmo nacionalmente. Então, cabe agora ao empreendedor também se mexer um pouco e fazer com que isso realmente amadureça. A Maria Rita vai falar, mas eu queria pedir o microfone aí, porque a gente vai abrir para perguntas, ok? Maria Rita. Eu quero só falar uma coisa que, às vezes, para a gente é tão óbvio, né? Então, queria falar um pouco rapidinho da escada de investimento, porque a gente está falando aqui de órgão de governo, de acelerador e de fundo, e às vezes, quando eu converso direto com o empreendedor, ele me fala, mas não entendi nada, onde vocês estão mesmo? Então, eu vou pontuar isso. Para empreender grande, a gente tem muitos apoios, a gente precisa de apoios diferentes ao longo da fase do projeto. E é importante que vocês saibam que tipo de apoio vocês precisam, que fase que vocês estão, para não bater ali na porta do Gilberto, do Gustavo, desculpa, para não bater na porta do Gustavo quando vocês não precisam, para não bater na porta dele quando vocês não precisam, não bater na minha porta. Então, como que é essa escadinha clássica? Tá? Como você começa um negócio de alto potencial de crescimento? Primeiro, com dinheiro próprio. Não adianta procurar investidor anjo, aceleradora, todo mundo, quando você não fez nada ainda. Quando você tem uma ideia e você nem foi conversar com o mercado, não foi validar nada. Não. Se vira, vende teu carro, pede dinheiro emprestado para o pai, tira o fundo de garantia, vai atrás, realiza alguma coisa. Aí você começa a subir. Se você precisa de mais pesquisa e desenvolvimento, normalmente você vai encontrar isso junto de incubadoras, junto de órgãos que vão financiar isso. FINEP, as FAPs, né? No caso da gente, a FAPESP, aqui eu não sei como que chama a FAP Alagoas, mas com certeza tem alguma nesse sentido, né? Depois disso, você começa a ter, ou em paralelo a isso, dependendo do tipo de negócio, você tem as aceleradoras. O pessoal vai falar mais aqui, mas são projetos que vão pegar a tua ideia quando já está iniciante e te ajudar a levar a mercado. No meio de tudo isso, você tem uma série de outras entidades de fomento. Por exemplo, o Sebrae, que está aqui presente também, que vai te ajudar muito com gestão, né? Startup, às vezes, não entende que é empresa. E a empresa, se você quer crescer muito, você tem que pôr gestão desde o começo. Aí, depois dessa fase, quando você já validou um pouco com o mercado, já tem algum primeiro cliente, ou tem um famoso MVP, né, o mínimo produto viável, você pode falar com o investidor anjo, que vai investir no Brasil, na média de 200, 400 mil reais nesse negócio. Você continua crescendo, você vai ter os fundos early stage, por exemplo, a SP Ventures, que vão investir de 1 a 5 milhões, mais ou menos. Partiu daí, você vai ter fundos de investimento um pouco maiores, aí você tem os fundos, que são os fundos que a gente chama de Venture Capital, depois você tem Private Equity, e aí depois você tem os IPOs na Bolsa. Então, é muito importante para o empreendedor entender essa escadinha de investimento, entender em que ponto ele está e que tipo de ajuda e de apoio que ele precisa. Como o Geraldo falou, existe muito apoio, existem uma série de empresas que têm programas que podem ajudar com recursos do que vocês precisam, mas tem que saber o que você precisa para encontrar certo. Bacana. A gente tem tempo aqui para, no máximo, 2 perguntas. Alguém quer fazer? Ali. Obrigado pela explicação. Assim, foi uma das melhores explicações que eu tive sobre uma escada de investimento. Eu acho que todo empreendedor devia ter esse manual de como funciona. Isso evita muito desgaste, muito
e muita reclamação, eu acho que sem muito sentido até esse ponto. Mas assim, existem umas fases e existem documentações necessárias, e até a papelada, a parte de números, de como apresentar. Existe uma divergência de algumas pessoas que eu converso em estágios diferentes, né, do que esperam. Às vezes vai conversar com um anjo, é mais uma conversa, um namoro, ele vai entrar no projeto e depois vão surgir os primeiros números para identificar a atração, para poder sim, aí você começar a captação de recursos. Existe uma escadinha também de nível de aprofundamento em relação a projeções financeiras, EBITDA, todos esses dados que a gente tem que construir com o tempo? Posso ajudar Gustavo? pouco a responder? Bom, primeiro sobre a parte das interações, lógico que você tem que bater nas portas certas no momento certo, mas pouquíssimas possibilidades, a não ser que você, entre aspas, mande muito mal e não seja uma pessoa que se apresente bem, se coloque bem, apresente sua ideia bem, não é queimar cartucho, não é one shot, você marcar uma reunião com o fundo e ele não gostou e você nunca mais vai ver ele, é a mesma coisa que o investidor anjo. É super importante para o investidor anjo ou para o fundo ter diversas interações ao longo de um período de 3, 6 meses, um ano, porque a partir disso você tem um conjunto de informação maior sobre como a startup está evoluindo. Então você foi lá e falou, eu estou fazendo isso. Aí você fala, tá bom, mas estágio inicial, talvez não faça sentido para mim. Aí daqui 6 meses, puxa, Gustavo, vamos marcar outra reunião, tem umas novidades para te contar. Um call, ou o que for, manda por e-mail. E aí eu vejo, puxa, o cara falou que ia fazer aquilo, fez isso, acertou aqui, errou ali, e a partir do momento eu consigo traçar uma tendência, eu começo a ver sua capacidade de execução, então isso é super importante. Sobre projeções, principalmente em estágio inicial, o exercício importante de montar uma projeção financeira é você pensar sobre como vai funcionar o seu modelo de negócios e se ele vai ser sustentável ou não, se ele é escalável, o tipo de investimento que você vai precisar fazer, o tipo de pessoa que você vai precisar contratar, mas ninguém aqui tem bola de cristal. Quando você está lidando com inovação, com a criação de algo novo, com destruição criativa, puxa, eu vou falar, no nosso fundo a gente faz projeção financeira para todas as nossas empresas, desde o momento inicial, e a gente não acerta nenhuma. Assim, é muito difícil bater, porque muda o modelo de negócio, muda o pricing, muda as margens, essas coisas fazem a interação. Então, o mais importante é o exercício intelectual sobre o modelo de negócio, sobre a capacidade de margens, e a partir disso você já estruturando. Lógico, começar a gerar receita, começar a ter margem, né, ter essas métricas, não precisa ser nem quantitativas em valores, mas o fato de ter receita, de gerar lucro, de ter algum número, são coisas super importantes. Eu só complementando aqui como investidor anjo, nós investidores, assim, a gente gosta de ver um mínimo de tração possível. E não necessariamente que você já tenha um modelo de receita validado. É muito difícil, ele falou muito bem, é difícil você falar uma startup é um conjunto de hipóteses não validadas. O que é o mínimo de tração, né? Ou é número de usuários, ou que você já tem uma receitinha mínima. Mas, principalmente, eu acho que o mais importante, o que a gente olha é a capacidade de execução do empreendedor. A gente olha, obviamente, o potencial de escalabilidade daquela startup. Não necessariamente, então, se você já tem seu MVP, seu produto mínimo viável no ar, é maravilhoso. Se você já tiver um número de usuários que seja significante, também é muito bom, ou uma receita que seja basicamente relevante, mas também, se não tiver, não é um fator preponderante. Mas, principalmente, o que a gente avalia como investidor anjo é a sua capacidade de execução, ou seja, a cada reunião, a cada papo, é entender o que você evoluiu daquele processo, é entender o que você tem em mente, é entender que você não precisa ter todas as respostas, mas pelo menos o caminho para elas você precisa ter. Rapidamente, que o tempo acabou, né, Geraldo? Eu vejo assim, concordo plenamente e vejo que é importante começar também a partir de amanhã. Se prepara e interage com o mercado. Assim como você se prepara para interagir com o cliente, você vai começar a interação também com o potencial investidor. E saiba que dali tem que nascer um relacionamento. A gente falou de casamento aqui, mas o relacionamento está à frente disso. Se a interação não funciona, o dinheiro é uma consequência, ele vai ajudar, mas ali o principal é o relacionamento. Então, começar essa interação te gera feedback para você melhorar, você pontuar quais são as métricas que eu quero ouvir, que depois eles vão querer ouvir, etc. e tal. Então, a interação e o início do relacionamento é importante o quanto antes. Para casar tem que namorar primeiro, né? Excelente, excelente. Vamos à última pergunta, meu tempo está estourado, já estão cortando o meu microfone. Eduardo Seton. Eu queria complementar o que o Paulo colocou. Eu poucas vezes vi uma mesa tão rica, vocês foram muito além do tema, que é por que investir em startups. Tá?
com muita inovação, na verdade, as mulheres empreendendo, né, trazendo isso aqui. Só que tem uma outra coisa que foi colocada aqui, é uma coisa também muito diferente, foi colocado pelo Gustavo, né, pelo Gustavo e pelo Marcos, a questão da participação da academia. Vocês entenderam muito bem que isso é necessário, é preciso. Tá? O caso do Marcos é um caso que, assim como eu também, que sou da academia, né, a gente entende a importância deles como um negócio. E a relação academia, mercado, né, e governo, como você colocou, Marcos, é uma startup no Brasil, essa relação. E a gente precisa desmistificar isso. Tá? Então, eu queria deixar uma pergunta rapidamente aí para o Gustavo. Em relação a essa sua visão de futuro, aí você mostrou aí muito bem a questão, o entendimento da política, de gestão, em relação, eu queria até que parabéns a você por tudo, pelo pessoal da SP Ventures. Mas eu queria saber se vocês, por exemplo, já identificaram no Brasil, nessa linha que vocês estão procurando startups em agronegócio, dentro da academia, na parte científica, se vocês já identificaram alguns grupos no Brasil que tenham potencial, porque eu conheço vários grupos que têm potencial, que têm muito, só que não sabem nada de negócio, eles não sabem nem o que é uma startup, nada. Então, a pergunta é essa. Tá? Muito obrigado a vocês todos por tudo aí, pela aula que deram nessa mesa. Obrigado. Não, sem dúvida, a gente não só vê potencial, como já identificou. A gente investiu nesse tipo de empresa no primeiro fundo, junto com o pessoal do Criatec, e hoje a gente tem como cotistas, né, a FAPESP, a FINEP, que são instituições de amparo e financiamento da base de pesquisa, justamente porque a gente está tentando pegar na mão desses, que a gente chama de cientistas empreendedores, no momento que a FAPESP e a FINEP já não podem ou não conseguem mais contribuir. Então, eles estão financiando a pesquisa de base e a gente está ajudando a montar um negócio. No nosso primeiro portfólio, em São Paulo, 7 de 8 empresas tiveram algum tipo de subvenção econômica via FAPESP ou FINEP. Empresas, metade do nosso portfólio foi, por exemplo, em tecnologias agrícolas, e desde probiótico para animal, até controle biológico, automação agrícola, porque, nesse caso específico, o Brasil tem muito potencial. Né? A gente tem um mercado enorme, grandes centros de pesquisa, Viçosa, Lavras, Piracicaba, o Brasil inteiro tem, né, seus polos, e a gente está focando nisso e encontra boas oportunidades justamente porque esses cientistas empreendedores, eles ainda não sabem que existe essa cadeia de financiamento. A questão do empreendedorismo, de sair um pouco da academia e começar a montar um negócio a partir daqueles 5, 10 anos de pesquisa, é uma coisa que ainda é meio nebulosa. O pessoal acadêmico mais tradicional até ostraciza um pouco. O importante é você ser pesquisador nível 1D na plataforma Lattes, mas se você sai e desenvolveu a patente e quer montar um negócio, né, não, você é um vendido. Tem um pouco isso está mudando aos poucos, e a gente está tentando ajudar, cada um tentando fazer o seu papel. Então a gente vai nos parques tecnológicos, nos incubadores, dá curso, explica, vai no Sebrae, fala na FAPESP, fala na FINEP, e tenta dar uma chacoalhada, e assim como o Manuel, né, fez aqui, mostrar para esse pessoal, olha, existe um mundo lá fora de oportunidades para vocês atuarem, e vocês podem ir muito além da patente, podem ir muito além do paper, vocês podem pegar todo esse conhecimento que vocês construíram e ter impacto positivo no mundo de alguma maneira. Ok, muito obrigado. Queria agradecer aos participantes, agradecer a vocês. Muito obrigado.